Opa, boa tarde a todos. Novamente aqui, Pedro Júlio, online, esperando nosso pré-candidato Jorge Wilson para a gente bater um papo hoje bem interessante, bem bacana, muita história para contar. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo direitinho, né? Eu tô vendo aqui que o Manga já entrou. Manguita, como é que tá o som aí? Tá tudo certinho, tudo de boa? Né? E dá um toque aí quando ele entrar, por favor. Que faltar um minutinho ainda pra gloriosa 12 para as 18. Mas vai ser ótimo o papo hoje com o Jorge Wilson. Estamos com um programa bem bacana aqui hoje. Esperando ele entrar, já bateu aqui o horário, 12 para as 18, começar. Né? Jonas Duarte, sempre presente aqui, figurinha carimbada aqui no nosso público. Bruno Marques também está online. Priscila Alonso, Caio Tinoco, todos muito bem-vindos aqui. Só esperando aqui agora a entrada do Jorge Wilson para começarmos a entrevista. Já deu aqui 5h48, 12 para as 18. Esperando. Fica checando os olhinhos em cima. Ué. Deixa eu ver se eu não perdi ele. Não perdi. Cá também. Cacá Lorenzi, imagino. Sempre presente aqui conosco. Sempre dando aquele apoio, aquela moral. Aquela audiência boa aqui para o nosso programa. Mais uma vez esperando aqui o Jorge Wilson para começarmos a entrevista. Matheus e Lucas entrou também. Manga, deixa eu pedir, você já mandou mensagem aí pra galera, pro pessoal, para ver se o Jorge já tá entrando, como é que tá? Por favor. Aqui só esperando ele e vamos começar a entrevista. Aqui, primeira entrevista da semana. Na segunda-feira passada a gente não teve, né? Foi feriado e a gente acabou não fazendo, dando um descansinho aqui, dando uma folguinha. Mas agora já estamos de volta aqui e a partir de agora eu ficarei toda segunda-feira fazendo entrevista com a bênção de nosso patrono, nosso idealizador, nosso amigo peripatético Franco Chiariello. Deu a bênção e agora eu estarei aqui com vocês todas segunda-feiras. Espero que vocês gostem. Agora já é a terceira vez que eu estou apresentando. Espero que vocês tenham visto as outras duas. Caso não, prazer. Sou novo aqui no programa. E... Ai, o Jonas, meu 12 para as 8 com Manga bateu todos os recordes de audiência. Ai, que metido. Vou checar, viu? Eu boto fé que seja, viu? Boto fé que seja. Aqui que tenha batido mesmo. Já entrou aqui ou não? Acredito que eu... Procurando... Jorge Wilson... Não. Ainda não também. Esperando a entrada do Jorge Wilson aqui para começar. O Gabriel Cassiano entrou. José Maria Lima entrou. Engenheiro Macedo também entrou. O Manga aqui falou que ele já está entrando. Beleza. Carol entrou também. Nossa galerinha de sempre aqui presente. Aqui, preparando tudo certinho.
Só esperando nosso querido Jorge Wilson aqui para começar. Wilson Pereira entrou. Aqui também. Vamos esperar aqui. Bom, enquanto isso, gente, vamos falar de coisa boa, né? E o dólar? Como é que está o dólar? O que vocês estão achando do preço do dólar? Não, brincadeira. Não falo do dólar, não. Vamos falar de algo mais interessante, não sei, né? E quem sabe, né? Futebol não, futebol também não. São Paulino, sabe como é que é, né, bicho? São Paulo é aquela coisa, né? Ou é 880, né? Ou tem jogos assim que jogam um futebol espetacular, maravilhoso, assim, enche os olhos, só que aí logo em seguida não vem nada. Acontece como foi esse jogo aí de sábado contra o Santos, horrível. Jogou bem o primeiro tempo, só depois aí o goleiro abriu a barreira, não aconteceu nada. Esperando aqui ainda o Jorge Wilson entrar. Estamos aqui com um público bom, um público interessante. Aqui em público crescendo e acredito que quando o Jorge entrar teremos um público ainda maior. Aqui. Ele ainda não entrou, ainda não está online, mas logo menos estará. Né? Manga, quando ele entrar, dá um toque aqui, por favor, caso eu perca. Aqui tentando manter agora minimamente. O novo normal é o Vasco atropelando. Não dá nem pra negar isso aí. Não dá nem pra negar isso aí, do jeito que está hoje em dia. Aqui, olha só, temos um medalhista aqui. É isso mesmo? Medalhista de prata e de ouro. Que é isso, hein? Que é isso? Jorge Laureano oficial seria ele? Não. Tem como me confirmar, Mangá? Pra eu chamar ou não? Por favor. E Duarte, quero saber essa história aí depois, hein? Você é medalhista de ouro e prata no futebol de salão. Fiquei curioso pra saber essa história, hein? Tá, vai me dever essa história aí, por favor. Deixa eu perguntar. Tati75 enviou solicitação para participar. Seria o Jorge Wilson aqui ou não? Por favor, só pra confirmar. Confirmar. É que eu tô perguntando aqui. Visualizar. Ué. Então eu vou confirmar ele aqui. Não, você está confirmando ainda. Olha só, temos até que é o presidente da JS do Piauí conosco. Então eu vou aceitar o convite aqui da TAT75, que deu o sinal de positivo, então eu imagino que seja o Jorge Wilson. Estou com problemas técnicos. Olha como é que é, o sinal quer que eu tente te chamar aqui? Por esse perfil mesmo, ou é sinal de internet que você está, Jorge? Vou tentar te chamar, pode ser? Aqui pra gente não perder a viagem. Chamando.
tentando chamar aqui. Pera aí. Só um segundo que já vai. Agora, aqui aceitar, já mandei. Desculpem a demora aqui. Agora vai dar bom. Opa, Opa! beleza? Opa, Tranquilo, Pedro. Jorge? Boa noite, não, boa tarde. Tudo na paz, Ainda é boa cara. Eu tarde, tô tô dizendo. tentando conectar aqui pelo Note, cara, e tá tendo dificuldade. Ficaria muito melhor Não, mas nosso é papo pelo. por ali. Não, mas aqui o Instagram só permite o papo pelo celular mesmo. A gente já tentou Ah, outras só pelo vezes. celular? Ah, então. Tava querendo entrar pelo Só. notebook, cara. Não, só pelo celular mesmo. Puta, Então, então que viagem. primeiramente, Então, acontece, é. né? Essas Não, tecnologias, né? Tipo, a tranquilo. gente. Cada hora é uma coisa nova, a gente tá sempre confuso, né, com isso. Então, Entendi. primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo interesse, pela disponibilidade. É um prazer ter aqui você conosco para iniciar essa semana. Eu vou começar então a entrevista mostrando para você o nosso card de hoje, né, que você já recebeu. Mas vou tentar Perfeito. mostrar aqui para todo mundo ver. Vamos ver. Perfeito. Consegue enxergar? Vamos ver. Sim, Aqui. sim. Então, beleza. Esse é o nosso card de hoje. Né? E por que esse card? Né? Conversando com a sua assessora, sua coordenadora, né, ela me passou a sua mini bio, a sua mini biografia. E eu vi que você trabalha como motorista de táxi, correto? E também possui experiência com sindicato. Eu acho que essa imagem consegue traduzir essas duas coisas ao mesmo tempo agora. Porque ao mesmo tempo que possuímos uma imagem com vários táxis, são vários táxis um em seguida do outro da mesma maneira. Então eles se organizaram de alguma forma. Através do sindicato deles, se organizaram de alguma forma. Então, a partir desse card, eu queria que você começasse a falar brevemente, rapidinho, assim, como é que é o seu trabalho com motorista de táxi, como é que é a sua experiência. Por favor. Então, eu entrei no táxi, qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Pedro. Pedro. Pedro, eu entrei no táxi há aproximadamente há 4 anos, né? Foi logo em Uhum. seguida que eu saí do sindicato. Eu tenho um ponto qual eu fazia o meu expediente ali no Jaguaré, próximo do Ceasa. Não Sei sei onde se é que você fica. conhece. Sabe onde Conheço, lá fica? perto da linha Esmeralda. Sei sim. Conheço sim a Isso, região. isso. E assim, o meu dia a dia era transportar e com diferencial, né? Porque é interessante, o táxi de São Paulo, por ser uma cidade com a magnitude que tem São Paulo, a diversidade de passageiros é enorme. Até tem um fato Imagino. interessante que na época das eleições, eu costumava falar para os meus colegas que antes do resultado das eleições nós já sabia qual seria o resultado, pelo fato de que a pessoa adentrando no veículo, opa, bom dia, boa tarde, e assuntos diversos. Se a pessoa gostaria de ouvir uma música, alguma coisa ou notícia, ou bater um papo. Costumeiramente era bater um papo. Diga de passagem, sempre um bom papo. E como estava nas épocas das eleições, a gente conversava a respeito de política, que política sempre foi um assunto que me chamou muito a atenção, né? Porque eu tive um tio que fez parte das diretas, o Hamilton Cardoso, né? Era um cara Legal, muito legal. ativo politicamente, tanto que eu acredito, conversando aqui com a minha esposa, que eu trouxe no meu DNA esse espírito combativo da política. E era isso. O táxi é um termômetro da cidade de São Paulo. É uma categoria muito importante na medida em que houve uma certa.
como eu posso te dizer, houve uma certa, vamos falar um vacilo, porque eles não se atualizaram em um momento oportuno com o advento da tecnologia. Não sei se você costuma pegar táxi, se você analisar, a maioria dos nossos motoristas de táxi tem mais de 40 anos, a maioria deles, né? Sim, isso eu E, reparo. e eu fiz uma pesquisa que eu fiquei um pouco assustado, mas ao mesmo tempo é, me chamou para essa categoria pelo fato do quê? Eu fiz um levantamento. Mais de 50% dos taxistas não tem segundo grau. E mais de Ô, louco. 60% deles tem mais de 50 anos. Antes de eu ser taxista, eu me lembro de uma ocasião que fui pegar o táxi com a minha mãe, e eu me recordo quando o taxista parou o carro, minha mãe adentrou, eu entrei, e eu percebia que da boca do taxista saia fumaça. Aí eu vi minha mãe e falei, mãe, o táxi está pegando fogo. O que eu quero dizer com isso? Que o taxista, ele tinha o hábito de fumar dentro do carro, o taxista não tinha um traje adequado, não se apresentava como um real prestador de serviço. Porque o serviço de táxi, ele é um prestador de serviço. Trazendo para o direito, já antecipando até uma futura pergunta, você, a partir do momento que você entrou no meu táxi, o táxi já não é mais meu. Eu estou a serviço de um cidadão. Teve um fato também interessante, Pedro, que no meu ponto, quando uma senhora foi chegando no meu carro, eu abri a porta. Abri a porta, bom dia, ela entrou, a filha dela entrou. Quando nós começamos o percurso, ela falou assim: qual é o seu nome? Eu falei: meu nome é Jorge, senhora. Ela falou: o senhor está de parabéns, como o senhor é educado. Só porque eu abri uma porta, Pedro. Então, eu concluí o quê? Que isso não era hábito dos taxistas. Hoje, eu tenho uma gama de clientes que me ligam no particular para que eu leve filho, para que eu leve esposa. Por quê? Eu costumo falar assim, Pedro, que a amizade é um pequeno contrato onde se prestam grandes serviços espontaneamente. Uma boa Correto? frase essa. Uma boa Entendeu? frase. Gostei muito. E o que, É que muito real, aconteceu? né? Eu não entendi. Muito real essa frase. Gostei, tipo, Não é ainda mais, verdade? tipo, pensando na sua realidade como taxista, né? Tipo, acho que faz todo sentido, né? E você falou uma coisa agora também que é verdade, né? Eu reparo muito isso, tipo, não só apenas com motorista de táxi, mas, tipo, motoristas que prestam esse tipo de serviço de maneira geral, né? Assim, tem alguns, tipo, com quem a gente consegue conversar tranquilo, né? E outros que a gente não consegue fazer nada. Não olha na nossa cara, não faz nada, né? E como você falou, né? Você sabia o resultado das últimas eleições apenas pelo papo. Né? E eu imagino que deve ser uma experiência sensacional essa, porque você começa a conhecer gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar, da cidade inteira, né? E pessoas diferentes, com personalidades diferentes. Deve ser uma experiência muito bacana, assim como eu imagino que deve ter sido muito bacana a sua experiência nos sindicatos. Né? Então, até puxando aqui agora para o sindicato a próxima pergunta, né? Que eu queria entender, assim, como que você enxerga, né, o preconceito que existe em relação às classes médias, classes mais altas, aqui de São Paulo, do Brasil, em relação aos sindicatos. E se enxerga como pode ser como algo que pode ser prejudicial a eles, que são empresários, grandes empresários, por assim dizer, ou eles simplesmente não conseguem enxergar os benefícios que um sindicato pode trazer aos trabalhadores da área. Olha, na verdade, como a história do sindicalismo começou nos Estados Unidos, não vou precisar a data agora, eu acredito que o sindicato é uma forma de equalizar ou de nivelar as discussões. Por quê? Essa experiência que eu tive no sindicato foi muito interessante, porque foi bárbaro. Eu estava na 15 de novembro, eu tinha acabado de sair de uma empresa de Jundiaí e fui ver minha habilitação na 15 de novembro. E lá eu encontrei o presidente do sindicato, dos guardadores e lavadores de veículo.
chegando nessa parte, eu vou responder a sua pergunta primeiro com relação a como é que eu vejo o sindicato. O sindicato hoje, ele se enfraqueceu, porque de 93, não, de 89 a 93, houve uma explosão. Houve uma explosão no nascimento de sindicatos. Você chegou a conhecer o Sindicato dos Guardadores e Lavadores de Veículo? Já ouviu falar? O Sindiglasp? Eu, eu vou ser sincero, eu fui descobrir agora, esses dias mesmo, quando eu fui montar nosso roteiro de perguntas. Foi quando eu Certo? descobri. É o Sindiglasp. É o Sindicato dos Flanelinha. É que esse nome é pejorativo. É guardadores de veículo. Uma categoria legalmente reconhecida pelo Ministério do Trabalho com CBO, certo? Esse sindicato é legalmente constituído com carta sindical e tudo mais. Mas com relação ao assunto que você estava mencionando, que é como é que eu vejo isso. Esse sindicato específico, ele tem uma série de situações que, no momento oportuno, em conversa com o presidente, vai ser necessário que o poder público venha se retratar com relação a algumas atitudes ao longo dos anos tem tido com essa categoria. Por exemplo, ô Pedro, você vai num teatro, você vai num cinema, você vai num barzinho, você, acredito que você já deva ter se deparado com o cara, ô doutor, olha, R$ 5, R$ 2, já percebeu? Em shows, estádio de futebol. Se eu te Sim. disser que existe uma lei do sindicato onde quem paga o guardador de carro não é o munícipe, quem paga é a prefeitura. Sério? E Nossa, é uma novidade é, completa pra mim essa. Como é que é isso? então, existe uma lei 11.645, 11, a lei eu vou também suir, é de 1975 a lei. E eu te passo em um momento oportuno essa lei. É uma lei federal, certo? Que menciona no bojo da lei o seguinte, Pedro: 70% da zona azul deveria ser trazida para o guardador. 20% é da prefeitura. E 10% é do sindicato. Entendi. Essa lei, ela é uma lei em vigor, ativa, porém ela não é respeitada da maneira que deveria ser. Mas o nosso assunto não é voltado para isso. Só estou dando um panorama de quão grande e importante é essa categoria de guardadores. Pois bem, É importante pra hoje, caramba, algo que eu não conheci, não tinha um pouco da noção do tamanho disso tudo, até você me explicar aqui agora. e Tô pensando, foi... eu vou te passar, a minha assessoria tem seu contato, né? Tem sim. Eu vou te passar essa lei para que você tenha conhecimento e até numa outra conversa, se assim você preferir, a gente possa conversar a respeito disso. Como eu tive a oportunidade de estar à frente desse sindicato por 4 anos aproximadamente, eu tomei conhecimento de uma série de informações nesse sentido. Hoje, o guardador é uma categoria marginalizada. Foi até marginalizada pelo governo do Estado, onde o governo do Estado mencionou que prenderia o guardador, sem ao menos saber do conhecimento, certo? E abrangência da lei. Correto? Então, com relação ao preconceito, esse fato é totalmente pertinente, cabível nessa situação dos guardadores. É bem certo, Pedro, que é o seguinte: infelizmente, às vezes até pela falta de recurso, você se depara com um guardador, às vezes alcoolizado, às vezes drogado. Para que você entenda, existem guardadores que se aposentaram como guardador de veículo, Ô, louco. certo? Essa é uma categoria que, se caso eu venha chegar a vereador do município de São Paulo, que eu vou dar uma atenção também. Por quê? Eu senti de perto a necessidade, a vulnerabilidade dessas pessoas. Pessoas essas, Pedro, que é como eu e como você, são profissionais. Eu fiz uma proposta na ocasião, junto com a prefeitura, na ocasião,
o secretário de transporte era o senhor Gilmar Tato, onde os guardadores eles seriam sinalizadores dos pontos turísticos da cidade. Eu não sei se você chegou a ver, Pedro, que na minha bandeira é segurança e comunidade carente, Sim. correto? Então, eu acredito, Pedro, que tem uma parte na Bíblia que menciona uma coisa, que eu sou leitor de tudo, Pedro, de tudo. Sei que o nosso país é laico, mas eu já consegui passear por várias religiões para que eu tivesse o entendimento e a compreensão de cada uma delas. Porque eu acredito que você só pode discutir o que você tem conhecimento, correto? Sim, e é importante, né? Maomé é um país, como você falou, a gente é um estado laico, mas a gente tem várias religiões aqui no nosso país. Aqui vem tanto nativas nossas quanto heranças de outros países, né? Então a gente tem que Correto. conhecer, é a nossa cultura. Todas elas fazem parte da nossa cultura, da nossa história como sociedade. Então acho que eu concordo totalmente com você, a gente tem que saber isso. Perfeito? Jorge, deixa eu falar uma coisa. Pois não. Tem um filme, um filme norte-americano, né, chamado Taxi Driver, motorista de táxi. Certo? Nesse filme, o personagem principal, ele começa a dirigir por problemas de insônia, ele encontra um emprego como motorista de táxi noturno em Nova York. Correto? E ele começa a ver a cidade de noite, né, levar as pessoas para cima, para baixo, para a cidade inteira, em Nova York na década de 70, e começa a ver tipo, um monte de coisa que ele acredita está de errado na cidade e começa a querer mudar isso. Só que ele fica louco, ele fica sem noção e começa a virar uma espécie de vigilante e justiceiro. Né? Começa a querer fazer a justiça, Salvo engano, limpar era a Rob De Niro. cidade. Rob De Niro é o ator, né? Isso, o Robert De Niro. E começa a querer fazer isso com a própria mão, né? Só que a gente sabe que isso realmente não dá certo de forma alguma, né? Porém, eu queria te perguntar uma coisa. Né? Ele toma essa atitude, né, porque ele começa a enxergar o que tem de errado na cidade quando ele começa a andar para cima, para baixo, para a cidade inteira, para Nova York inteira, levando as pessoas para os lugares que elas querem ir. Eu queria saber, assim, como que o seu trabalho como motorista de táxi, passando por grandes partes da cidade, eu imagino, como que ele te influenciou de alguma forma para você tomar essa decisão de querer ser pré-candidato a vereador? Como que ele te incentivou a querer mudar de alguma forma a cidade de São Paulo através do cargo de vereador? Bom, na verdade é o seguinte, o que acontece? Eu posso te falar, anteriormente a esse filme, eu me lembro de uma ocasião, eu peguei minha mãe e minha irmã e costumava falar para ela, quando elas adentravam no veículo, para onde vocês querem ir? Tal. Eu sempre gostei de dirigir, né? Em 94, eu tenho 49 anos. Em 94, então eu tinha aproximadamente 23, né? Só queria Eu falar uma coisa, você fui. tem 49 anos, você está estando no ano de 94. Só queria falar que é o ano que eu nasci, tá? Ah, é? Pô, você é jovem, hein, cara? Eu tenho um filho da sua idade. É assim, Jovem. Pedro. Eu não sei se você se recorda, Pedro. Você é de São Paulo, Pedro? Eu nasci no interior, mas eu moro aqui em São Paulo desde os 6 anos de idade, então me considero daqui. Perfeito. Existia um jornal aqui na nossa cidade chamava Diário Popular. Você se recorda? Me lembro sim. E o meu pai, ele lia todos os dias esse jornal. Só que acontecia um fato. O jornal chegava em casa, ele não estava. Aí o que eu fazia? Eu, meu irmão, começava a mexer e nós não sabíamos que funcionava assim de forma. Tinha os cadernos. E eu pegava uma parte, meu irmão pegava outra. Quando meu pai chegava, o jornal arrumadinho, eu falei, não vai saber que nós mexemos. E ele via que o caderno de esporte estava onde que era a política na economia e assim sucessivamente. Você não sabe o que a gente arrumava com isso. Pois bem, uma ocasião eu vi lá, escrito no anúncio, venha ser um motorista defensivo. E nessa ocasião, eu fui na Vila Matilde, chamei uns irmãos e alguns amigos para ir lá. Ninguém quis ir, eu fui sozinho. E fiz o que antes era cadastro, hoje chama Condutáxi. Então,
essa minha maneira de querer ver a cidade de uma outra forma eu já tinha lá nessa época, com 22, 23 anos. Mas veja bem, eu conheço a nossa cidade hoje muito mais. Eu achava que há 4 anos atrás eu conhecia. Hoje eu te garanto que eu conheço uma parte maior. Mas o que eu quero te dizer, eu já fui office boy na cidade de São Paulo. Eu tive a Legal. oportunidade, eu tive a oportunidade na nossa cidade de pegar os templos áureos. O tempo que você poderia andar na Rio Branco, na 24 de Maio, na Praça Dom José Gaspar, na Praça Ramos de Azevedo tinha um mapping, cara. Você se recorda do mapping? O MAP, eu sinto informar, mas já não é mais da minha época, já não cheguei a pegar. O mapping, ele era em frente ao Teatro Municipal. Tinha o Sei. mapping, tinha a Mesbla, entendeu? Nós tínhamos cinemas maravilhosos. Você poderia... Qual que era o passeio do paulistano? Andar no centro de São Paulo. Agora, ligando na resposta, na pergunta que você me fez, o que me trouxe a ter essa pretensão, diga-se de passagem, de ser vereador da cidade? Porque é uma cidade que eu tive a oportunidade de conhecer limpa, onde não tinha tantos moradores de rua. Veja bem, não estou dizendo que a culpa da cidade se enfeiar, ficar dessa forma, é do morador de rua em si, não tem nada a ver. Eu estou dizendo que a nossa paisagem, o que você via antes, Pedro, na cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, era uma outra imagem. Haja vista aqui, Pedro. Hoje, não sei se você transita pelo centro de São Paulo. Transito. Não esse período de pandemia, né? Mas transito bastante por lá, sim. Então, olha, de coração, eu como paulistano, eu fico triste. Então, eu tenho uma coisa que eu costumo dizer, Pedro, é assim, ó, só tem direito de criticar quem tem ânimos e vontade e apetite para fazer melhor. Eu, Quem quer eu, mudar, eu, né? eu Quem não fica satisfeito com as coisas, né? Porque entendeu? é Mas muito hoje, fácil, né? Você Pedro, pegar e ficar criticando no sofá da sala, né? Pegar e olha, eu aí tá fica assistindo a fácil, TV. fica Ah, o confortável, jornal é Pedro. isso. Esse é Olha, fácil, né? Pedro, Pedro, é mais ou menos assim, Pedro. Hoje, se você falar de política com uma série de pessoas, você vê o ranço que as pessoas pegaram de política. Porém, nós vivemos num Estado democrático de direito. Não existe outro meio de você fazer mudança se não for pela política. Tem uma situação, Pedro. Eu pratico esporte, Pedro. Jogo futebol, eu pedalo. E, Justamente até sobre o esporte, que eu querer puxar aqui para a nossa próxima parte do programa, que é a sessão ping-pong, né? Que é perguntas assim, bate-bola, jogo rápido. Eu perfeito, pergunto, você responde. Então, perfeito. Só rapidinho, concluindo então, sobre o aqui. esporte. Beleza, Perfeito. ok, Só concluindo aqui. Eu costumo falar assim, lógico. Pedro, que você falou que me levou para ser a vislumbrar a possibilidade de vir a ser um vereador. Cargo muito importante na cidade de São Paulo. Pelo simples fato de que, enquanto vamos dizer, me alimentando, eu me preparando, eu faço uma analogia com um praticante de esporte. Por exemplo, você é o técnico do time, você tem o seu time titular, eu sou reserva. O reserva, ele tem que estar preparado. Enquanto o titular está jogando, o reserva tem que estar se preparando, tem que estar no ritmo, tem que estar treinando forte, para que no momento oportuno, Pedro, agora é você esteja apto para entrar em campo. Correto? O que acontece? Ah, não, eu não tenho nada a ver com a política, eu não vou nem estudar. Então, Pedro, eu fui me informar, eu fui me preparar, eu não sabia qual era o momento, mas eu sabia que ia chegar um momento qual os meus conhecimentos eu ia poder usar e pôr em prática na cidade que eu tanto amo. Entendeu? Legal. Esse foi um dos Bem, motivos pelo qual eu vislumbro chegar a vereador de São Paulo, do município de São Paulo. Por esse motivo, legal. eu me preparei,
e me informei para isso. Aí parece, vendo você falando aqui agora, tipo, não tenho nem como pensar que é outra coisa. Você é uma pessoa extremamente preparada para ocupar o cargo que você está pleiteando, né? Vamos continuar então aqui rapidinho para nossa segunda parte aqui do programa. Pois Até a não, produção já tá mandando mensagem aqui para mim, falando para a gente continuar. pois não, pois não. Mas a conversa quando é boa rende assim, né? Legal, Pedro, Jorge, obrigado. ping-pong, bate-bola, jogo rápido, rapidinho então as perguntas. Um esporte que você mais gosta de praticar? Futebol, Futebol não tem como, né? Brasil desse jeito. Um não lugar entendi. em que você mais gosta, não tem jeito, né? Futebol, Brasil, não. A gente pode Futebol, até jogar futebol, mal, mas a gente futebol. gosta e a Sim, gente, a gente joga, né? sim, sim, sim. Jorge, deixa eu perguntar pra você. Um lugar em que você mais gosta de se conectar com a natureza? Olha, eu, quando mais jovem, o Horto Florestal. Hoje, eu tenho uma propriedade em Ibiúna, né? Legal. Então lá, eu me conecto diretamente. Só para que você tenha uma ideia, semanas atrás, eu acordei por volta de 6 horas da manhã. No meu quintal tinha um tucano e um pica-pau. Cara, sabe que aqui onde eu moro também, o pessoal, quando conta as histórias, as pessoas acreditam, assim, né? Mas é que nem outro dia eu tava voltando do mercado, tava subindo aqui a rampa de casa, tava passando por uma galinha da Angola. Meu Deus, Fala, mas... fantástico. Eu falei, ué, o galinha da Angola, sagui, eu juro, até lagarto eu já vi aqui. Você mora em que Até região, lagarto. Pedro? Então, eu sou do Morumbi, não é uma região Morumbi? assim, Legal, é, não é uma região legal. assim tão, né, arborizada. Tem bastante verde, né, Sim, bastante árvore aqui, sim, mas não é desse jeito, né. sim. Jorge, vamos agora inverter rapidinho aqui a situação. Perfeito. Vamos me colocar na berlinda. Pois Me não. faça uma pergunta. Qualquer uma. O que Pedro, você quiser, o que te passar pela cabeça aqui agora. Pode perguntar. tá. Pedro, você acredita que o partido PDT, hoje, na postura que ele tem apresentado, as propostas para o Brasil, para São Paulo nesse momento, elas abarcam e fazem diferença em frente aos demais partidos? Olha, eu acredito que sim, até por um motivo muito simples. Né? Eu estava procurando um partido para me filiar já há algum tempo, desde as eleições de 2018. Né? E andei namorando aqui o PDT desde então também, mas eu continuava procurando outros também, né? Quem não conhecer mais também. O único que eu realmente pensei, não, esse aqui é a chapa quente, esse aqui é a chapa firme, esse aqui, tipo, além de eu me identificar, eu acredito que esse partido aqui realmente vai conseguir fazer a diferença em São Paulo, tanto na cidade quanto no estado e no Brasil. Tem um projeto Legal. bacana, um projeto maravilhoso, com o qual eu quero participar, eu quero agregar, quero ser útil de alguma maneira. E o único partido que eu queria dessa maneira foi o PDT. Então, Perfeito. e eu Essa sua sinceramente, resposta, eu tô aqui há 4 meses só, me filiei há pouco tempo e não me arrependo nem um pouco. Cada dia a decisão se mostra mais acertada pra mim. você sabe que sua resposta acalenta meu coração, né? Essa resposta é uma pergunta que me abraça, né? Fantástico, parabéns, boa. Obrigado, obrigado. E tudo que eu falei é verdade, viu? Agora vamos para a última pergunta aqui, Jorge. Pois Que a gente não, faz para todos os pré-candidatos que já entrevistamos e iremos entrevistar ainda. Pergunta perfeito. muito séria, muito importante e é por isso que nós terminamos com ela. Pois Jorge não. Wilson, por que a política? Porque a primeira é que meu tio, assim, na minha família, só para. Eu tive a família, a parte materna, que na ocasião eram pessoas mais humildes, não tinham tanto acesso à educação, né? Mas tinha um diferencial, né? O meu avô, o pai da minha mãe, ele era autodidata. Foi uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na minha vida, o senhor Francisco Laureano, né? Eu não tive a criação junto com meu pai, né? Meu pai biológico. Eu tive esse senhor, o senhor Francisco, como um exemplo de homem, um exemplo de cidadão, um exemplo de caráter, sabe? Sabe, não conheci pessoa mais íntegra, né? E a parte do meu pai, a parte paterna, eram dos negros intelectuais,
era um dos negros que naquela ocasião já estavam acessando a universidade, tanto que o meu tio foi um dos primeiros negros, o Hamilton Cardoso, que eu vou te passar esse dado também para que você conheça. Ele foi um dos primeiros negros a sair do Brasil para trabalhar na BBC de Londres. É, E um nome bem esse conhecido, sendo DNA. mais sincero. Eu Oi? conheço. Quando você comentou o nome do seu tio, me passou pela cabeça. Eu conheço, não. É um nome bem conhecido. Eu sei Você quem foi. conhece? Você conhece? Sim. Hamilton Cardoso? Então, é o seguinte: o DNA da família Cardoso, eu sou laureano, mas o DNA da família Cardoso, o sangue está aqui na minha veia. E era um cara combatível. E eu tive a oportunidade de conviver com ele. E certa feita ele me falou uma coisa: que a democracia é o único caminho para que a gente possa, de repente, abarcar todos. Porque para que você seja democrático, não pode fazer acepção. Então, a política sempre esteve no meu sangue. E outra coisa, Pedro, eu sempre pratiquei a política. O que é a política? A política é você falar, ouvir, é você servir, entendeu? Porque, veja bem, hoje, na atual conjuntura, com a tal polarização que se instalou no nosso país, correto? Se você tiver a opinião contrária da minha, você não é mais um cara que tem opinião adversa. Você vira meu inimigo. E não existe isso. E E a eu gente tá num período costumo. muito maniqueísta aqui, né? Então, aqui, eu converso com várias pessoas, amigos dos meus filhos, e falo para eles que a política não é suja. Suja é quem está fazendo a política de forma equivocada. Você entende? Então nós temos que oxigenar a política. Nós temos que se esclarecer. Porque muitas pessoas, Pedro, não sabem o fundamento nem dos poderes. Eu falo que assim, que o nosso povo, ele perece e padece por falta de conhecimento. Correto? Então a política, no meu entendimento, é o único meio de nós pleitearmos situações, condições melhores. Ah, eu não quero saber de política. Enquanto não, as pessoas vão fazer. Se você trabalhar 8, 10, 20, 30 horas, se você ganha 5, 10 ou 20, entendeu? Eu não acho que o meu destino deve estar na mão de qualquer um. Por isso eu quero Não, participar não, da política, para não deve que. mesmo. Eu acho que você está totalmente correto nisso. Né? E eu acho que você usou uma expressão muito, muito bacana e muito verdadeira. Né? Que eu vou até pedir desculpa assim e vou começar a usar ela para minha vida. Né? A gente tem que oxigenar a política. A gente tem que renovar a política. Entendeu? Acho que Você, é bem, bem você é um jovem interessante instruído. isso. Você é um jovem Sim, instruído. sim, Mas, sim. infelizmente, tem um projeto, Pedro, chama Meninos do Morro. Você conhece o MV Bill? Já ouviu falar no MV Bill? Eu conheço sim. Então é Conheço sim. assim. Ó, eu tive a oportunidade, Pedro, de ser jogador de futebol. Eu joguei no Juventus. O Juventus da Moca? Juventus da Moca. Ô, louco, você jogou na Rua Javari. Que é isso? Joguei na Rua Javari. Eu fiz preliminar de pequeninos do Jockey. Era Palmeiras e Juventus. Eu fiz a preliminar. Juventus e Ô, pequeninos do Jockey. ô Jorge, deixa eu falar aqui. Eu peço desculpa aqui, mas o produtor tá aqui mandando mensagem. A gente já estourou o nosso horário Ô, Pedro, me aqui. desculpa, querido. Não, ok. O papo quando é bom rende, né? E rendeu Obrigado, bastante Pedro. aqui agora. Foi muito bom mesmo. Aprendi muito. Eu queria Ô, Pedro, agradecer de obrigado. novo você pela Ô, obrigado disponibilidade, pelo eu. interesse. Foi do caramba aqui a entrevista. Eu curti bastante fazer, né? Curti bastante me preparar. E eu tenho certeza que todas as pessoas aqui que a gente chegou a bater, quase 16, 17 pessoas assistindo. Então, tenho certeza que todas as pessoas que gostaram bastante da Ô, Pedro, entrevista, viu? Obrigado por tudo. olha, Pedro, agradeço a oportunidade, tá? De estar aqui apresentando um pouco de quem é o Jorge Wilson. Eu costumo falar, Pedro, que você cuidar do seu patrimônio, das suas coisas, você pode cuidar de qualquer jeito, mas cuidar da res pública, da coisa pública, tem que ser com seriedade, transparência e respeito. Quero falar aqui, ó, aproveitando o seu programa aqui, para dizer para todos os meus apoiadores e futuros eleitores que cada voto, que cada apoio que me for dispensado, eu vou respeitar, eu vou honrar cada um.
com transparência, responsabilidade e seriedade, tá ok, Pedro? Muito obrigado, viu? E acredito muito nisso. Acredito muito em tudo que você falou, cara. Tenho certeza disso. Você vai uma pessoa extremamente transparente, muito séria. Aí eu, como falei, você é uma pessoa preparada. Obrigado, Pedro. Preparada. A primeira vez que a gente está conversando, eu tenho certeza que mostrou isso para mim, para todo mundo aqui, não tem a menor dúvida. Ô, Pedro, obrigadão, Preparado, uma cara. pessoa decente pro cargo de vereador, que é muito importante, mas as pessoas ainda não Muito compreendem. importantíssimo. Então, de novo, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado eu, Pedro. Obrigado eu, estou à disposição, Pedro. E faz uma gentileza, manda um abraço pro Franco. Oh, eu vou até aproveitando se ele ainda está aqui, ele chegou a passar agora há pouco por aqui. Franco, Eu não vi. Franco Chiariello, nosso idealizador, um grande abraço, um grande beijo para você. Caso você não esteja vendo, eu vou te mandar de qualquer forma no, no WhatsApp. Muito obrigado, Beijo, Pedro. Franco. Eu que agradeço, Pedro, Jorge. obrigado. Olha, estou à disposição, tá bom? No que precisar. E vou te mandar, a minha assessora deve ter seu contato. Eu vou te mandar o número da lei, correto? Até a título de informação, né, Pedro? Meu pai falava, Pedro, que conhecimento não ocupa espaço. Nunca mesmo. Entendeu? Beleza, Pedrão? Beleza. Muito agradecido, parabéns pelo programa, viu, Pedro? Que é isso, obrigado, viu? Um grande abraço e boa sorte aí nas eleições. Obrigado, satisfação. Tchau, tchau. Um abraço a todos.